Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, é a aula de História, tá bom? Página 133. As cidades e as fábricas. Como você viu, vários produtos que usamos hoje em dia tiveram origem nos anos 1800. A invenção desses produtos tem relação com mudanças na Europa, principalmente na Inglaterra e na França, que com o tempo se espalharam por todo o mundo, chegando também ao Brasil. Vamos conhecer um pouco dessa história? As tecnologias inventadas naquele tempo só foram possíveis por causa das pesquisas e dos estudos de cientistas. E um dos principais resultados foi a criação de várias máquinas. Os cientistas buscavam desenvolver máquinas que pudessem, por exemplo, melhorar a comunicação entre as pessoas, facilitar o deslocamento de um lugar ao outro, produzir com mais rapidez e mais quantidade que qualquer pessoa e com menores custos. E, além disso, foram criados vários novos produtos, como os que você viu na atividade da página anterior. E sabe onde eles eram produzidos? Nas fábricas. As primeiras fábricas ficavam nas cidades e passaram a atrair pessoas em busca de emprego. Milhões de pessoas se mudavam do campo para a cidade. Então, fábrica em Londres, Inglaterra, por volta de 1900. Então, olha só, vamos levar a nossa atenção para os elementos dessa cidade, desse ano, né? 1900. Então, há muito tempo atrás, né? Olha só, como essas paisagens, essa é uma paisagem de um centro grande. Então, por exemplo, era a cidade da época. É diferente da cidade da época atual, onde existem fábricas também. As nossas cidades não são mais assim, né? Elas são mais industriais mesmo, mais comerciais. Então, nós conseguimos observar que também ainda era rua de terra, não existem muitas casas próximas uma da outra, o verde ainda é muito predominante, bem diferente das paisagens, das características da cidade que nós conhecemos, não é mesmo? O que vocês acham? Página 134. Essa enorme quantidade de pessoas em um mesmo lugar, as novas tecnologias, as fábricas e os novos produtos possibilitaram o desenvolvimento de um novo modelo de vida, típico do espaço urbano, e contribuíram para mudar a maneira de viver e pensar das pessoas daquela época. Então, olha só, essas fotografias, elas são fotografias antigas, né? Uma é de 1897 e a outra de 1876. Então, é há muito tempo atrás. Desde aquela época, já estavam tendo mudanças gradativamente para chegar até os centros urbanos que nós estamos acostumados a ver. Então, olha a legenda. Londres, Inglaterra, fotografia de 1897. Milhões de desconhecidos indo de um lugar a outro em carros ou trens, locomovendo-se rapidamente em ruas asfaltadas. Casas, lojas, prédios construídos um ao lado do outro, luzes, barulho das pessoas somando ao barulho de carros, buzinas e máquinas. Tudo isso caracterizava o novo modo de vida urbano. Então, é parecido ou diferente do que encontramos na cidade hoje em dia? Então, isso que ele descreveu pra gente são características muito comuns que encontramos na cidade nos dias de hoje, não é mesmo? Nós encontramos basicamente tudo em que ele caracterizou. Então, lojas, prédios, casas construídas uma ao lado da outra, barulho,
vários desconhecidos indo de um lugar para o outro. Então, por exemplo, as fotografias e quem já foi, por exemplo, na 25 de março, quando estava tudo normalizado, era basicamente isso. Muitos desconhecidos indo de um lugar para o outro, muito barulho, muita agitação, aglomeração, buzinas de carro, pessoas falando. Então, é basicamente essa agitação. Agora, olha a segunda fotografia. Paris, França. Gravura de 1876. Não havia emprego para todo mundo, então a desigualdade entre as pessoas começou a ser maior nas cidades. De um lado, os donos de fábrica ficavam extremamente ricos, e do outro lado, pessoas que não conseguiam empregos não tinham onde morar ou meios para se alimentar e se vestir. Então, já nessa fotografia, nós conseguimos entender essa desigualdade, né? Porque enquanto uns estavam muito ricos por serem donos das empresas, outros não tinham possibilidade de emprego e acabavam ficando sem moradia e sem o que comer ou vestir. Então, começou a ocorrer basicamente essa desigualdade, que é o quê? Enquanto um tem, o outro não tem. Não é algo que é igual para todos, ok? Atividade. Retome as ideias sobre as cidades que você apontou na atividade 5 da página 131. Você mudaria a sua resposta agora? Então, página 131. Que vocês... olha só, você acha que as cidades sempre foram da forma com que você as conhece? Por que você acha que elas surgiram? Converse com um colega e anote suas ideias no caderno. Então, o que vocês acham? A cidade sempre foi assim? Conseguimos observar, né, aqui nessas duas imagens que não. Até porque em um lado, em 1897, era um novo modo de vida já naquela época, enquanto em 1876 esse modo de vida não existia. Por isso que ocorria essa desigualdade social, enquanto uns tinham muito, outros não tinham nada, ok? 2. Quando as cidades começaram a ficar mais parecidas com as que nós conhecemos hoje. Então, quando que começou? Então, essas fotografias são quando? 1897 e 1876. Então, nós conseguimos colocar aí que a partir dos anos 1800, que foram a partir daí que as cidades começaram a se desenvolver e caminharem para o mais parecido com os dias atuais, ok? 3. Em uma folha à parte, escreva um pequeno texto sobre os anos 1800 que mostre a relação entre a transformação das cidades e as tecnologias. Então, vocês irão fazer, em vez de ser uma folha à parte, pode ser no caderno, né? Um pequeno texto sobre os anos. Então, que é esses anos aqui que nós vimos, em relação à mudança que teve as cidades e as tecnologias que nós já que já existem nos dias atuais. Então, por exemplo, aqui na página 133, nós conseguimos ver o quê? Que os cientistas buscaram desenvolver máquinas para melhorar a comunicação entre as pessoas, facilitar o deslocamento de um lugar ao outro, produzir com mais rapidez e mais quantidade que qualquer pessoa e com menores custos. Então, vocês conseguem fazer esse pequeno texto a partir desses tópicos também. O que vocês acham desses tópicos que eles buscaram desenvolver? O que mudou deste ano aqui, 1800, para agora, 2020? O que já mudou? Quais são essa melhor comunicação que já existe entre as pessoas? Como que mudou? O que existe agora que facilita o deslocamento de um lugar para o outro? O que existe agora que, em relação à cidade, em relação às indústrias, que conseguem reproduzir materiais mais rápido
com menos pessoas e com menos custos. O que vocês acham? Vocês vão fazer esse texto no caderno de vocês. Combinado? Então, agora nós iremos fazer a página 135. As mais antigas cidades. Nesta aula, você vai conhecer algumas das cidades mais antigas. Você estudou que as cidades de hoje estão relacionadas com as cidades formadas em alguns lugares da Europa, principalmente entre os anos 1800 e 1899. Mas, muito antes dos anos 1800, já existiam cidades em várias partes do mundo. Há registros de cidades há mais de 8.000 anos. Diversos motivos levavam à formação de núcleos urbanos, especialmente as trocas comerciais. Vamos conhecer algumas dessas cidades antigas? Então, olha só essa imagem. Olha a legenda. Vista aérea das ruínas de uma antiga cidade maia no México, em 1997. Como você acha que essa cidade era aproximadamente 2.000 anos? Como que vocês acham que era aproximadamente 2.000 anos atrás? Como eram as pessoas? Qual seria a utilidade dessas construções? Havia ruas nessa cidade? Então, ó, vocês observando essa fotografia, o que vocês acham que ocorreu por volta de todos esses anos atrás? Então, por que vocês acham, como a gente viu aqui em cima, por que eram feitas esses templos, esses núcleos urbanos? Para as trocas comerciais. Então, as pessoas sempre criaram momentos e lugares para fazerem essa troca, ok? Então, ó, a gente consegue compreender que a cidade, ela tem uma história muito longa, né? Porque ela foi sendo desenvolvida, foi se aprimorando mais ainda com o decorrer dos anos, né? Então, ó, na página 136, vocês irão fazer essa atividade para a próxima aula, ok? Então, para a próxima aula será a correção aqui no vídeo, tá bom? Agora, página 137. As cidades antigas do Brasil. Nesta aula, você vai conhecer algumas cidades antigas do Brasil. Os mais antigos habitantes do Brasil são os povos indígenas. Porém, a partir de 1530, os portugueses resolveram se estabelecer e dominar as terras até então pertencentes aos indígenas. Com isso, os portugueses tentaram reproduzir o modo de vida que tinham em Portugal, suas moradias, ruas, ferramentas e etc. E assim começaram a ser formadas as primeiras cidades do Brasil. Então, como que foram criadas as primeiras cidades do Brasil? Por quê? Lendo aqui o texto, começaram a ser criadas quando os portugueses chegaram e tentaram reproduzir o modo de vida que eles tinham em Portugal. Então, eles começaram a fazer as moradias, as ruas, as ferramentas, igualzinho aonde eles já moravam, ok? Então, olha só, temos duas fotografias aqui, não é mesmo? Então, ó, olha a legenda da primeira. Gravura que mostra Salvador, Bahia, por volta de 1671. Você sabia que a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil? Ela foi fundada pelos portugueses em 1549, com o nome de São Salvador da Bahia, de Todos os Santos. Então, o nome dela era São Salvador da Bahia de Todos os Santos. E ela foi fundada em 1549, ok? Olha só como ela era, né?
bem diferente de como nós conhecemos atualmente, não é mesmo? 2. Atlas de W.G. Balel, Rio de Janeiro, em 1600. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 e seu primeiro nome foi São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade foi criada pelos portugueses com o objetivo de afastar os franceses que tentavam dominar a região. Então, por que o Rio de Janeiro foi criado naquela época? Com o objetivo de afastar os franceses que tentavam dominar a região. E o nome dela na época era São Sebastião do Rio de Janeiro, ok? Então, nós conseguimos observar que as duas atualmente mudaram o quê? O nome também, além de toda a paisagem, além de todo o ambiente. Então, agora é só Salvador e só Rio de Janeiro, ok? Então, qual das duas cidades surgiu primeiro? A primeira imagem surgiu primeiro, que foi Salvador, em 1549. Quem fundou essas cidades? Os portugueses. Então, os portugueses fizeram essa cidade tentando reproduzir todo o modo de vida que eles viviam em Portugal, ok? Então, ó, página 38. Temos a terceira imagem, perdão. Vista da cidade Maurícia e do Recife. Pintura de Franz Post em 1653. Você sabia que Recife, em Pernambuco, já se chamou Mauritânia? Fundada por portugueses em 1537. A cidade foi invadida por holandeses 100 anos depois, em 1637. O governante holandês chamava-se Maurício de Nassau, daí o nome da cidade, Mauritânia. Então, essa é a imagem daquela época. Nós conseguimos observar até as vestimentas das pessoas, que é diferente de atualmente, né? Então, ó, última imagem. Vila Rica, Minas Gerais, anônimo, por volta de 1790. Imagine uma cidade com muito ouro em suas terras. Essa era Ouro Preto, em Minas Gerais. Fundada pelos portugueses em 1711. Seu primeiro nome foi Vila Rica, justamente por causa das suas riquezas naturais. Então, ó, você já percebeu que os portugueses, franceses e holandeses estiveram em terras brasileiras? As terras que hoje formam o Brasil era disputada por diversos países europeus, interessados nas riquezas que poderiam obter aqui. E como já sabemos, os portugueses ganharam essa briga e conquistaram as terras brasileiras. Mas essa história você vai conhecer nos próximos anos. Então, ó, o que a gente consegue ver? Que o Brasil, primeiramente, já existia os indígenas, que são os índios. E aí chegou o português e começou a fundar as cidades conforme eles já viviam em Portugal. E aí, com o passar do tempo, os outros países europeus também viram que os portugueses chegaram aqui e descobriram uma terra nova. Eles vieram aqui para tentar também pegar as coisas ricas que nós temos aqui. Então, o que eles fizeram? Não é à toa que aqui, ó, na imagem a imagem 2, os portugueses tiveram que o quê? Que criar o Rio de Janeiro para tentar afastar os franceses que já estavam tentando
dominar aquela região. Então, o que que aconteceu? Passou-se os anos, os holandeses também chegaram, começaram a mexer em Recife e por volta, lá na quarta imagem, já os portugueses, franceses e holandeses já estavam em toda essa região. E aí, o que que aconteceu? Com essa disputa de terras, os portugueses ganharam e começaram e conquistaram todas as terras brasileiras. Mas a gente vai ver mais aprofundadamente nos próximos anos que vocês vão ver em história, tá bom? Então agora vocês vão fazer essa página também 139, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima aula.